Paz, Senhor Jesus, igreja. Isaías capítulo 6. Vamos olhar um pouquinho esse texto. O capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ver aqui um homem que alcançou a misericórdia do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor. Amém? Senta, amado, senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, Deus sempre dá oportunidade para o homem. Isaías foi chamado como profeta. E, aliás, um dos profetas que falou com profundeza, com firmeza, com graça a respeito do Messias. Suas profecias foram muito profundas, marcadas. Mas no início do seu ministério, Isaías, eu acredito que pela oportunidade que ele tinha tido de profetizar contra as nações, contra os povos, e ele vinha falando isso de uma forma muito veemente. Ai do povo que faz isso, ai da nação, ai, enfim. Quando chega aqui no capítulo 6, o texto dá uma ideia que ele estava na casa de um rei chamado Uzias. E ele gozava nessa casa do rei Uzias de uma oportunidade muito boa, muito privilegiada. E nós entendemos que as mensagens de Isaías eram mensagens que, de fato, fazia com que reis e governos e povos ficassem atentos, ou seja, sofria os danos do seu pecado. Eu entendo que Uzias, de uma forma sutil, trouxe Isaías para dentro da casa do seu palácio, dentro do seu palácio. E ali, dentro daquela casa, Isaías teve a oportunidade que talvez em outra situação ele não teria. E eu entendo que Uzias, para calar um pouco a boca do profeta, que ele vinha profetizando da nação, do povo, do reinado. E quando chega no capítulo 6, eu entendo que
Isaías calou a sua boca. Porque o texto vai dar a ideia que ele estava dentro da casa do palácio, vivendo uma vida promíscua com aquele povo. E na visão que ele teve, ele confessou: ai de mim, que eu vou perecer. Por que eu vou perecer? Porque eu sou um homem de lábios impuros e estou envolvido no meio de um povo de impuros lábios. Então, a gente consegue entender que Isaías estava naquele ambiente que não deveria estar. Ele envolveu ali. Mas eu sempre entendo o seguinte, que na hora certa o Senhor quebra a muleta e manda o indivíduo novamente andar. Sai daí, Isaías, aí não é seu lugar. E para Isaías perder esse privilégio, diz o texto que o rei Uzias morreu. Com a morte de Uzias, entra, portanto, o novo reinado, e esse privilégio de Isaías acaba. Mas era o próprio Deus trabalhando naquilo. E aí o Senhor mostra uma visão para Isaías. É bom a gente lembrar, irmãos, que a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. Na nossa cabeça de pecador, nós entendemos que temos um Deus rígido, um Deus cruel, um Deus que não poupa, mas, na verdade, o nosso Deus é cheio de complacência e misericórdia. E Ele dá oportunidade para o homem voltar ao arrependimento. E eu sinto que Deus quer fazer isso conosco. Eu sinto que Deus quer dar oportunidade, aleluia, para quem abrir o coração perante Ele. E Ele mostra uma visão, e a visão que Isaías teve foi uma das visões mais terríveis. Se você observar, e claro, o tempo não nos permite, mas a visão era, ele disse assim, o rei Uzias morreu, e naquele ano, ele não fala exatamente quando, mas foi naquele tempo, ele teve uma visão. O que ele viu? Anjos voando. Anjos com uma, digamos assim, uma figura completamente diferente. Porque, naturalmente, nós poderíamos dizer que anjo tem 2 asas, mas esses tinham 6 asas. Com 2 voava, até aí ok, mas com 2 cobriu o seu rosto, por causa da santidade do Senhor, e com 2 cobriu os seus pés, diante da soberania e da grandeza do Senhor. Isaías vê uma pureza, Isaías vê esses anjos voando, esse serafim voando. Você imagina que ambiente era aquele? E olha o que ele viu mais. Os umbrais das portas moviam. Os umbrais das portas moviam com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Vamos lá. Nem a casa suportava a presença do Senhor. Você imagina uma casa, as portas moviam. A casa era cheia da presença do Senhor ali, de maneira que Isaías, quando viu aquilo, ele disse, não tem outra alternativa, eu vou perecer. Olha o que ele vai dizer mais. E os anjos, olha como é que diz o verso 3, clamavam uns para os outros, não é eles olhavam para os céus, eles estavam de frente um ao outro, e sabe como é que eles clamavam? Como é que eles diziam?
Eles diziam assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Um homem que está em paz com Deus, um homem que está em plena comunhão com Deus, uma visão dessa é maravilhosa. Mas para Isaías, não. Essa visão para ele representava o fim da sua vida. Porque é natural, é natural. Isso reflete na vida de qualquer pessoa. O nosso pecado contrasta com a santidade do Senhor. Não tem quem pare em pé diante dessa presença gloriosa. E principalmente quando você sente a sua miséria. Aí diz o texto que quando eles cantavam, toda a terra estava cheia da glória. Ou seja, o lugar ficou saturado da presença do Senhor. Aí o versículo seguinte, agora vamos para o versículo 4. E os umbrais das portas moviam com a voz do que clamava. E quando isso aconteceu, diz o texto que Isaías entrou num desespero. E o ai que ele profetizava lá atrás, para as nações, para o povo, agora ele percebeu que o ai agora também servia para ele. É muito bom você profetizar para os outros. Agora o mais gostoso é quando você profetiza para você. Ai de mim! Eu estou vendo a minha miséria. Ai de mim que eu vou perecer. Grande é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Isaías, de fato, mostra que é profeta quando ele profetiza para si mesmo. Quando ele vê sua calamidade diante da presença do Senhor. Meus amados, eu espero que essa noite Deus faça a gente entender que a palavra não é para matar, a palavra é para levantar o caído. E eu creio que o Senhor está aqui para nos levantar. Eu sinto que tem alguém aqui dizendo, eu preciso de ajuda do Senhor. Eu sinto que tem alguém dizendo, essa palavra é para mim. Eu achei que eu não tinha mais oportunidade. E Deus está te dando oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Orianda Lavai. Deus está dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Aí no versículo 5, aliás, deixa eu concluir o verso 5. Ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E agora, olha o que ele disse. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi a grandeza do Senhor. Mas, naquele momento, um dos serafins voou e foi na presença do Senhor. E tirou debaixo do altar brasas vivas. Eu não sei se você entende essa linguagem. Mas na presença do Senhor tem fogo. Na presença do Senhor tem brasas vivas. É por isso que o pecado é queimado na presença do Senhor. Por isso que o diabo é queimado na presença do Senhor. Eu creio nesse Deus tremendo. Aleluia, aleluia. Um dos serafins voou até aquele lugar e com uma tenaz. A tenaz é uma espécie de uma... Eu vou dar aqui uma expressão simples para dar entendimento. É como se fosse uma colher. E meteu aquela tenaz, né,
e foi lá e pegou uma brasa viva, e veio com a brasa, sabe aonde? E botou na cabeça de Isaías. Foi isso? Não. O problema era a boca, os lábios impuros. Você percebe, irmão, que os nossos lábios não é mais para falar palavrão? Vocês percebem que os nossos lábios não é mais para mentira? Vocês percebem que os nossos lábios não podem ser como o lábio do ímpio, que abre a boca para falar piada, que abre a boca para falar palavrão, que abre a boca para gíria. Jesus está aqui para dar lábios puros. Alguém pode dizer, pastor, isso foi para Isaías. Pois é, mas o Deus de Isaías é o meu Deus também. É o nosso Deus. Então, amados, o Senhor está disposto a ajudar o homem quando ele está disposto a arrepender. E o anjo veio com aquela brasa e tocou nos lábios de Isaías. Na visão, essa foi a visão. Aquela brasa tirada com antenaz, Isaías vendo aquilo e tocou nos lábios dele, o assunto encerra. Diz o texto sagrado, a Bíblia não dá exatamente um tempo, mas eu creio que aquilo ficou marcado na vida de Isaías. E depois, na sequência, ele ouve a voz do Senhor. Amém? Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é gostoso. Isaías percebe que Deus tinha lhe alcançado. Eu vou voltar a esse assunto, isso aqui é muito glorioso. Por que Isaías percebeu? Porque sua vida mudou. Quem é tocado pelo Espírito Santo, a sua vida muda. Muda ou não muda? Muda. Se ele foi um mentiroso até hoje, ele foi. Se ele foi um enganador, até hoje foi. Se ele foi um piadista, até hoje foi. Mas na hora que Jesus toca na sua vida, ele percebe que Deus muda. Seus lábios são purificados. Ele percebe que sua vida muda. E ele ficou ali. Eu entendo que ele ficou aguardando qual seria a reação daquilo que aconteceu com ele. E não demorou, ele ouviu uma voz, a voz suave do Senhor. Volta novamente a chamar Isaías. Volta a dar oportunidade dizendo, tem alguém para ir fazer o meu trabalho? Eu preciso de alguém para anunciar a minha palavra. Aleluia. Eu vou falar algo com uma profecia para alguém. Há muitos irmãos e irmãs que um dia teve um chamado de Deus. Um dia. E muitas vezes nós abandonamos isso. Não definitivo, mas como se dissesse, aquilo não foi para mim, foi só naquele momento. Eu estou profetizando para alguém que talvez está dizendo, pastor, eu vacilei, eu caí, e eu acho que Deus não tem mais chance para mim. É verdade que Deus usou alguém para falar comigo. É verdade que eu sou uma promessa de Deus através da minha mãe, do meu pai. Mas eu caí, não tem mais chance. E o Senhor nessa noite levanta. A voz está dizendo, tem alguém que quer ir por mim fazer a minha obra? Aleluia. Amados, presta atenção nisso. O fato é que Deus não obrigou ninguém. O Senhor não pegou Isaías pelo colarinho, deixou todo mundo. Ele ouviu a voz ecoar. A decisão tinha que ser dele. Deus não vai pegar ninguém pelo colarinho. Ele está dizendo, eu perdoo,
eu te levanto, agora a decisão é tua. É você que tem que tomar a decisão. Quem é que vai? Tem alguém? Oh, aleluia. Eu acredito que tinha muita gente ali, mas a palavra ecoava no ouvido de Isaías. Era ele, a pessoa direta daquela visão. Era ele a quem Deus estava chamando outra vez. Você não sente isso, não? Será que não tem ninguém aqui que sente que Deus está te dando mais uma chance? Aleluia. O que você vai esperar? Eu fico pensando, o que você está esperando? É só você reagir e dizer: Senhor, se o Senhor tem algo, eis-me aqui. Aleluia. Se eu ainda sirvo para fazer a tua obra, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu estou pronto para ouvir tua voz. Eu estou pronto para fazer o que o Senhor manda. Aleluia. Eu queria fazer uma coisa que eu não faço, mas hoje eu vou fazer. Fica em pé toda a igreja. Fica em pé. Toda a igreja. Eu não estou perguntando quem é você, aonde você congrega, se você é católico, é crente, é desviado. Não estou perguntando nada. Eu só estou perguntando se alguém está ouvindo uma voz falar no teu coração. Não é a voz do pastor, não. Essa minha voz não vale nada, não. É a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo te dando mais uma chance.